Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Valor é a palavra de hoje, é a palavra-chave de hoje. Quanto que vale uma marca? Qual que é a relação entre o valor dessa marca e o valor do negócio que carrega essa marca? Em outras palavras, será que reputação de marca e valuation podem andar de mãos dadas, podem falar a mesma língua? Para responder essa pergunta, eu tenho o enorme prazer de apresentar no dia de hoje Alcides Ferreira e o Eduardo Chaves. Nós vamos passar por algumas etapas nessa conversa. Primeiro, explicar um pouco das diferentes percepções de stakeholders acerca do significado de marca, do valor de marca, como que clientes enxergam marcas, fornecedores e aí por diante. Depois a gente vai entrar no mérito mais quantitativo, ou seja, como que a gente calcula de fato o valor de uma marca. E aí vamos entrar um pouco nas crises reputacionais, ou seja, como que crises reputacionais podem afetar positiva ou negativamente o valor de uma marca. E finalmente, como que reputação conversa com valuation. Como é que a gente pode fazer o valor da marca ser compreendido dessa forma ampla. Então, apresentações. Alcides Ferreira, grandes Alcides. Ele é sócio-diretor da agência Fato Relevante, que é integrante do grupo Nexcom, que é o 11º maior grupo de comunicação corporativa do Brasil. Ele é jornalista formado pela USP, com mestrado e MBA em mercado de capitais pela FIPECAF. Ele foi correspondente em Washington pela Folha de São Paulo, passou pela Agência Estado, Deutsche Bank, Tendências Consultoria. Em 2006 entrou na BMF, antiga BMF, como diretor de comunicação, período no qual tive o prazer de conhecer o Alcides. Trabalhamos juntos. Ele foi responsável pela comunicação do IPO da BMF, que captou mais de 5 bilhões de reais, contou com mais de 200 mil investidores, pessoa física, entrando nesse IPO. Depois participou da comunicação da fusão entre BMF e Bovespa, que à época formou o terceiro maior market cap, a terceira maior bolsa do mundo em valor de mercado. E também foi sócio-diretor da FSB Comunicação. O Eduardo Chaves, ele é diretor-geral da Brand Finance Brasil. Ele é fundador também da Guarded Brands, foi consultor pleno da Brand Analytics e Mercadotecnia. Ele é formado, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em administração de empresas pela USP, é contador e hoje ele dá aula também na Fundação Getúlio Vargas e na FIA. Foi vice-presidente de marketing e comunicação da AIESEC, que eu vi uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de lideranças. E ele colaborou com grandes corporações, atuando principalmente nas áreas de avaliação de empresas, marcas e marcas países. Alcides e Eduardo, muitíssimo obrigado por estarem aqui hoje. Vamos começar então pelo começo. Eu queria que vocês contassem um pouco de vocês, da história de vocês, não necessariamente a Bill. Como que o Alcides, como é que o Eduardo chegaram nos mercados onde vocês atuam hoje? Bom, eu comecei minha carreira como jornalista, trabalhei principalmente na Folha de São Paulo e no Grupo Estado de São Paulo. Depois eu saí de redação, fui trabalhar num banco, trabalhei no Deutsche Bank, aí trabalhei numa consultoria, na Bolsa, né? Foi quando nós nos conhecemos. Aí eu brinco com todo mundo, né? Saí do mercado financeiro, fiz voto de pobreza, voltei para a área de comunicação. Trabalhei numa agência de comunicação, FSB, e há 3 anos e meio montei a minha própria agência. Em paralelo, eu tenho também uma produtora de audiovisual chamada Quarup. Como que eu cheguei aqui, né? Eu tenho uma grande paixão por comunicação. Acho que comunicação é um negócio que todo mundo precisa. E como dizia o dono da Folha, o seu Frias, né? Se você vende alguma coisa que alguém precisa, você vai ganhar dinheiro, seja qual for a situação. Então, uma boa regra para você se sustentar, pagar as contas e pagar o leite das crianças é vender alguma coisa que alguém precisa, que é o que eu me especializei em fazer e, modéstia à parte, acho que eu faço medianamente bem. Eduardo. Super legal. Primeiramente, obrigado, Renato, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo em alto nível contigo, com o Alcides. Obrigado, Alcides, pela participação aí conosco também. Desde a minha época de graduação, me interessava entender o valor da marca. Então,
desde do início da minha carreira, eu estou buscando calcular esse valor de marca. Então, lá na graduação, meu foco, né, em trabalho de conclusão de curso foi entender o valor de lucros residuais e no mestrado a percepção de marca, brand equity, trabalhei com brand equity, então eu sempre fiquei instigado em entender como calcular esse valor de marca. Então eu direcionei toda a minha carreira para esse tema, né? E fui trabalhando em grandes consultorias também, muito conhecimento prático está nas consultorias, né? É difícil você entender os modelos operacionais, a mensuração operacional em artigos científicos. Eu sempre trabalhei as duas vertentes, a prática e a teoria, para chegar hoje como diretor da Brand Finance, onde a gente efetivamente faz esse cálculo, né? Hoje o meu core business é valoração de marcas especificamente. Mas para chegar até aqui eu fui passando por diversas temáticas, inclusive temáticas teóricas, igual estávamos conversando sobre marca país, né? Então minha tese foi em gestão de marca país, como valorar, como separar isso por seus diversos públicos, né? Então o investidor direto no país, o turista, o imigrante, né? Quando a gente vai ali para marca corporativa, a gente tem que pensar ali as dimensões que são esses pontos de contato, esses segmentos que a marca trabalha. Então, como separar essa segmentação? Hoje a gente também trabalha com o valor de clubes de futebol. A gente precisa entender de onde vêm essas receitas, né? Receita com patrocinador, com transmissão, receita comercial, receita com o próprio sócio-torcedor e outras, né? Então, eu estou aqui hoje porque eu sempre fiquei muito interessado em cálculo de valor de marca e desde que eu me entendo como profissional eu estou focado nessa temática, né? Então foi realmente o interesse, né, em algo complexo, em como mensurar valor de intangível. Muito legal. É legal porque marca, né? Marca é uma palavra que significa muita coisa, né? Assim como valor, né? Você tem o valor quantitativo, o valor qualitativo. Então, pensando em valor de marca, né? Começando a conversa, eu pensei em 4 stakeholders aqui, que são bem característicos. Os clientes, os fornecedores, os investidores e os colaboradores. Como é que cada um desses 4 perfis, esses 4 stakeholders, entendem o valor de uma marca? Acho que o Alcides, talvez pelo seu lado de entender as relações humanas aí, qual que é a sua visão nesse caso? Como é que cada um enxerga? Bom, vamos lá. Eu acho que o conceito de marca mais simples para mim, né, de que a marca tem um valor, é quando você vê uma camisa polo e uma camisa polo com um logo da Lacoste, da Lafite. Imediatamente, ao bater o olho nisso, você sabe que uma delas vale mais do que a outra, né? Por que você sabe isso, né? Então, recorrendo aqui à questão do Kahneman, né, do Daniel Kahneman, o psicólogo que elaborou muito sobre a questão de como que a gente toma decisões econômicas, no nosso sistema 1, né, que é o sistema mais simples, é assim, 2 mais 2 é igual a 4, você não precisa fazer muita conta. Uhum. Então, automaticamente você percebe que alguma coisa tem mais valor do que outra pela marca, né? O Edu já entra aqui no território do sistema 2, que é um sistema você precisa fazer conta. Então, quanto que é 232 vezes 197? Ninguém sabe de cabeça. Você tem que, claro, pode ser que tenha alguém aqui que esteja nos ouvindo saiba, mas intuitivamente a gente não sabe. Você precisa parar para fazer conta. Quando você vai para o sistema 2, aí, curiosamente, ainda, e é interessante o Edu estar desenvolvendo essa área, né? Curiosamente, ainda tem pouca teoria, pouco conhecimento, pouca gente que entende do assunto de como valorar essa diferença entre uma camisa polo normal, você olha, pô, legal, camisa polo, aquilo tem um valor funcional para você, né? E uma camisa polo com um determinado logo. Por que as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquilo? Obviamente é por causa da marca. Quanto isso vale? Como que eu posso medir isso?
Bom, essa é uma questão que intuitivamente a gente sabe que tem um valor, mas a gente não sabe fazer essa conta, né? Intuitivamente, precisa de alguém, um especialista como o Edu, para sentar e fazer a conta desse intangível. Obviamente, hoje em dia você tem bastante ciência para fazer essas contas. Sobre esses stakeholders que você mencionou, eu acho que a grande dificuldade, né, da relação das pessoas com a marca é um pouco como meteorologia, quer dizer, tem muitas coisas influenciando nisso, né? Inclusive o meio ambiente, inclusive o tempo, inclusive a temperatura. Então, sim, são fatores econômicos, é o tempo, a forma como essa empresa está vendendo a sua marca, quanto ela está investindo em publicidade, o quanto o produto dela está atendendo aos interesses dos clientes, o quanto essa marca está de fato resolvendo o problema de alguém. Então, vamos dizer, essa matriz em torno da marca e em torno dos seus diversos stakeholders é uma coisa complicada e que vai flutuando no tempo, né? Tem empresas que têm grandes reputações, né? Marcas muito valiosas e que, de repente, por algum incidente, né? Justo ou não, mas enfim, pode acontecer ou uma fraude, ou um acidente ambiental, alguma coisa desse tipo, ou uma acusação que seja até infundada, a marca vira pó do dia para a noite, né? Por que que vira pó? Por que que algumas empresas, embora façam coisas relativamente corriqueiras, né, às vezes possuem um valuation muito alto, né? Vamos dizer, cantado em verso e prosa aí o caso do Uber, né, que até virou livro, e agora mais recentemente uma série de televisão. Por que que em algum momento aquela simples locação de escritório, né, de espaço em escritório, foi considerada uma coisa com aquele valor por esse grupo de stakeholders, né, acionistas, usuários, público interno e assim por diante? Porque houve ali um trabalho de comunicação, de divulgação daquela marca, que fez com que a percepção das pessoas sobre aquela instituição, sobre aquela empresa, sobre aquele negócio, se descolasse do sistema 1, se descolasse do 2 mais 2 é igual a 4. O curioso disso é que isso vai mudando, né? Isso não é uma coisa estática. Então, vamos dizer, o teu segredo como administrador de uma marca é estar sempre com o dedo no pulso, não tem jogo ganho, né? Todo dia, é que nem varejo, todo dia você tem que abrir a lojinha, ver se tem produto na prateleira, ter troco lá no teu caixa, a maquininha do cartão tem que estar ligada, você tem que ter crédito no banco, todo dia você começa tudo de novo. Não tem jogo ganho com marca. As coisas oscilam. E essa diferença de percepção, ela é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Especialmente, e eu fico feliz de ver aqui o Edu e você, né, que são pessoas que vêm da área, digamos assim, de exatas, né, estejam começando a estudar isso e produzir conhecimento sobre isso, porque eu sou ainda do tempo em que as pessoas mais técnicas olhavam para isso com um certo ceticismo. Assim, não, esse negócio não tem valor nenhum, entendeu? Era uma coisa meio jogada, né? E um ou outro visionário é que olhava e fazia um investimento em marca e entendia que aquele investimento tinha um retorno. Mas definitivamente isso é uma coisa recente, né? Esse senso comum de que investir em marca produz valor também tangível para os acionistas, para os investidores, para todo mundo. Isso é uma coisa relativamente recente e sobre a qual ainda há muitas dúvidas, né? Que a gente vai debater ao longo do programa. Muito legal. A gente vai entrar, o Edu vai dar um panorama sobre o lado quantitativo, a valoração de fato, mas
Só uma última pergunta sobre essa primeira consideração. Vamos pegar, por exemplo, clientes e fornecedores. Se você tem uma marca muito forte, uma Apple da vida, uma Volkswagen da vida, pensando em fornecedores, muitas vezes eles ditam como que a indústria, os fornecedores têm que estar organizados ao redor deles. Eles têm um poder de barganha tamanho, por conta daquela marca, que muitas vezes o fornecedor fala, bom, eu vou ter que ceder as urgências, ao que a marca está pedindo, caso contrário, não trabalho com ela. Então, nesse caso, será que pode existir uma espécie de dicotomia? Assim, o cliente adora porque é uma marca conhecida, mas o fornecedor é meio que um sapo que tem que engolir porque tem que brigar por margem, tem que fazer coisas que não gostaria só para poder entrar naquela marca? Você acha que existe essa Com certeza existe. Com certeza. É muito comum no negócio no business de agência, você ouvir assim, não, eu tenho tal cliente, que é uma marca importante, porque ela é um imã para outras. E nesse cliente, que é o imã para outras, eu não tenho uma margem boa. Justamente porque essa marca é muito ofertada, né, de fornecedores, e ela consegue pagar menos ou até, vamos dizer, remunerar os fornecedores não de uma maneira tão adequada ou com tanta rentabilidade. Então, de fato, existe isso, sim. Existe quem paga mais para ter a camisa com o logo, né, a camisa polo. E existe o fornecedor que está disposto também a ganhar menos para ter digamos, aquele cliente no seu portfólio, porque aquele cliente ele é um imã de outros negócios, né? Quando você vai andando para os outros stakeholders, a equação vai ficando mais e mais complicada. No caso de acionistas, quanto o acionista está disposto a pagar mais por uma ação por conta de uma marca ser ou não ser boa, etc. e tal. Ou ele deveria olhar unicamente para fatores mais objetivos, do tipo geração de caixa. Ou, mudando um pouco a pergunta, onde isso é ovo ou galinha, né? Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Uma marca melhor, ela tem capacidade de gerar um EBITDA, uma geração de caixa melhor? Provavelmente sim. Mas não necessariamente, quer dizer, é uma condição necessária, mas não suficiente. Então, você tem que olhar com certo ceticismo para isso. Com relação aos empregados, aí a questão vai um pouco mais longe, porque aí você começa a ter diferenças geracionais, né? Então, as gerações mais jovens, né, elas claramente são muito conectadas a propósito. Qual que é o propósito daquela marca? Qual que é a razão de ser daquela empresa? Eu me identifico minimamente com aquilo, então eu estou disposto a trabalhar, eventualmente até por um salário pior. Com o passar do tempo, as pessoas mais velhas já são mais objetivas. Olha, bom, eu consigo pagar meus boletos todo mês com o salário que eu estou ganhando aqui? Então, ótimo. Se eu não consigo, pode ser a marca mais maravilhosa do mundo, mas eu vou tomar uma decisão que seja uma decisão mais objetiva, mais branco no preto, né? Entendi. Bom, Edu, então você já percebeu que você vai ter que responder a pergunta complicada agora, né? Que é, como que a gente faz esse cálculo? Como é que a gente calcula o valor de uma marca? Um pouco sobre a metodologia da Brand Finance, os KPIs. Explica um pouquinho como é que funciona o lado quantitativo de tudo isso. Legal. A gente tem que trazer essa percepção para o lado quantitativo, né? Eu concordo, Alcides, quando ele pontua aqui as diferenças entre os stakeholders, né? Então, um acionista acaba tendo uma expectativa superior com relação àquela empresa porque ele tem uma percepção positiva com relação àquela marca. O funcionário, ele fica, dadas condições ideais, se a marca é mais forte ou não, ele tem uma intenção de ficar mais na capa do Brand Valuation, é entender a percepção com esse segmento que está sendo atendido. Então, a gente tem que sim mapear os segmentos daquela marca, os KPIs para aquele segmento. Mudou o segmento, às vezes tem
uma marca que está trabalhando ali em diversos segmentos, uma marca que tem diferentes públicos, a gente tem que entender quais são os pontos de contato de cada um desses públicos. E, normalmente, por meio de pesquisa, seja uma pesquisa de mesa, seja uma pesquisa em dados primários, a gente vai quantificar isso. Como? Primeiramente, a gente precisa entender se a marca ela é mais forte ou mais fraca do que os parâmetros ideais de mercado. Então, a primeira etapa é mensurar a força dessa marca. Se ela é uma marca mais forte, ela tem poder de captar mais valor do que uma marca mais fraca, claro. Então, a primeira etapa é, por meio de psicometria, estatística aplicada à psicologia, à percepção, trazer isso para um modelo estatístico, compreender, então, qual são os principais atributos daquela marca e qual o desempenho que aquela marca tem nesses atributos. Então, importância e desempenho de atributo é algo muito fundamental para que você depois traga essa realidade de percepção para uma realidade financeira e cruze isso com a geração de valor, cruze isso com a receita. Dá um exemplo, por favor, de um exemplo de percepção e um exemplo de atributo. Eu lembro que você tinha mencionado outro dia que a gente conversou os atributos funcionais e os atributos emocionais. Exatamente. Na literatura existem vários autores que versam sobre construtos de percepção de marca. Então, talvez aquele mais importante seja o do Kevin Keller, né, o Brand Equity, que vai usar ali dimensões como associações, qualidade percebida, lealdade à marca. Então, esses são pontos de contato. E a gente vai capilarizando cada vez mais essas dimensões. Então, percepção de comunicação, percepção de acesso, percepção de preço, são todos também direcionadores, drivers de valor dessa marca. Se você mudar de segmento, for para um serviço financeiro ou mesmo produtos enlatados, você vê diferença de atributos aqui. Então, quando você está falando de produto enlatado, você tem atributos como manuseio de embalagem, sabor, que em um mercado financeiro não faz sentido nenhum. Mercado financeiro você tem ali diversificação de serviços, taxas mais atrativas, atendimento. Né? Então, atendimento para serviço financeiro é um ponto de contato muito relevante, que vai ter uma importância alta, né, para esse segmento, e aí a marca precisa ter desempenho nisso. Né? Contrariamente, atendimento não tem muita força, não tem uma importância muito grande quando a gente está falando de produtos enlatados. Ele vai ter importância lá no varejo, né? No varejo em si, no comércio, quando esse produto já chegou na cadeia de distribuição. Se você estiver mensurando o varejo, atendimento sim é um atributo importante. Então, cada segmento, né, cada marca vai ter a sua estrutura de pontos de contato, de KPIs. Existe uma ISO, que é a 10668, que fala sobre isso, como modelar isso. Né? Poucos conhecem, mas existem duas ISOs versando sobre valor de marca, que é a 10668 e a 20671. Todas as duas, elas vão te direcionar conceitualmente, vai te dar uma definição conceitual, mas não vai te dar uma definição operacional. Por quê? Porque quando você vai operacionalizar isso num questionário, numa planilha de mensuração desses atributos, vai variar os pontos de contato de um mercado para o outro, de uma marca para outra. Então existe essa definição conceitual, mas a definição operacional ela cabe a cada uma das marcas. Os atributos que serão usados vão ser diferentes. Mas aí como é que vira número? Assim, a satisfação de um cliente sobre o atendimento do banco, que ele é cliente, ou a satisfação do sabor de um produto enlatado. Esse formulário, essa pesquisa, ela dá uma nota de 0 a 5, por exemplo, e a pessoa, numa pesquisa, dá a nota e você cria uma base estatística em cima disso? Perfeito. Ou é de alguma outra forma, para transformar em número? Dessa maneira. A escala que vai ser usada depende também do que você está perguntando. Então, você pode usar uma escala de Likert, um diferencial semântico, algum tipo de escala que venha a quantificar essa percepção. Depois disso, a metodologia Brand Finance, a gente coloca isso numa escala de 0 a 100. Então, a gente vai dando pontos
para cada uma das marcas e criamos um score de 0 a 100 para depois ponderar as taxas de royalties que vão, por sua vez, ponderar as receitas e, por um fluxo de caixa descontado, chegar ao valor de marca. Uma outra maneira para você entender qual o percentual que aquela marca influencia dentro dos atributos é você correlacionar aquela variável com uma variável emocional marca, né? Uma variável de confiança. Confiança é um dos pilares da reputação, que também é um construto, também é uma construção mental de uma favorabilidade, de uma resposta cognitiva com relação a alguma marca. A reputação está muito próxima ao brand equity. Ela acaba, outros construtos, tem um que eu gosto muito, que é a experiência de marca, que vai falar ali de dimensões afetiva, intelectual, comportamental, foge um pouquinho, mas também é uma maneira de se construir essa percepção. Dar um score é uma maneira, correlacionar com variável marca é outra maneira. Aquele índice R, que é o índice de correlação, vai te dizer a força que a marca tem em cada um dos atributos. Para que eu faça a medição de lealdade, por exemplo, dentro de cada um daqueles atributos, para medir a importância que aquele atributo tem, porque a pessoa é leal, porque aquele atributo importa para ela. Então eu passo a correlacionar as variáveis com uma macro variável lealdade. Então a gente tem artifícios estatísticos, psicométricos, para trazer essa percepção para um modelo matemático. E como é que isso deságua no fluxo de caixa? Pronto. No fluxo de caixa, a gente tem duas maneiras que estão previstas na ISO. Tá? Uma, que é a que nós mais usamos na Brand Finance, que é a taxa de royalties, ou o papel da marca na geração de receita. A gente vai pegar essa força de marca, essa percepção que a gente quantificou, vamos levar para uma realidade de taxas de royalties e, por sua vez, ponderamos a receita. Uma outra maneira, que é mais utilizada, como eu te disse, pelas correlações, seria a separação do lucro. Então, a gente pega o lucro ele é proveniente de atributos funcionais e emocionais. Ali dentro você tem a geração do lucro. Por que a empresa teve lucro? Porque ela entregou valor funcional, de qualidade, e também entregou aspectos emocionais, de status. Tá? A gente vai separar isso, vai separar desse lucro o que é marca. A gente usa a mesma modelagem. A gente vai interpretar qual que é o papel da marca em cada um desses atributos, mesmo nos atributos funcionais, e vamos levar, então, esse percentual para o lucro, entendendo, então, que daquele lucro, parte dele é proveniente da marca. A gente separa essa parte da marca e o restante do fluxo de caixa descontado é igual. A gente usa uma taxa de desconto pelo custo de capital, uma taxa de crescimento na perpetuidade, trazemos isso a valor presente para determinar o valor da marca. Tá. Me dá um exemplo de aplicações na prática. Uma marca, acho que essa é uma pergunta aberta. Uma marca valiosa, na prática, o que ela beneficia a empresa? Ela beneficia barganha com fornecedor, ela beneficia, no caso, uma transição de marca, ela quer fazer um reposicionamento de marca, é mais fácil. Qual que é o patrimônio da marca no sentido prático? No que ela pode fazer no dia a dia? Certo. Uma marca valiosa. Eu vejo que, primeiramente, ela vai gerar um premium price, né, uma receita superior, uma margem superior, porque ela é bem vista pelo consumidor. Então, ali, quando a gente está falando de cliente, é muito claro que uma marca forte, uma marca que tem valor, ela traz uma geração de receita superior. Nos outros stakeholders também tem a sua importância. Então, como a gente acabou de dizer, você tem uma retenção de talentos, quando a gente está falando ali do colaborador, a gente tem uma expectativa superior do investidor. Até fiz um trabalho relacionando o preço da ação com o EVA, né, com o lucro residual. E no Brasil, o investidor acaba não chegando no EVA. Ele olha o lucro líquido como uma métrica a ser um objetivo. Né? Então, se a empresa tem maior lucro líquido, eu tenho uma expectativa maior com isso. E a marca ela vai nesse sentido. Uma marca forte gera uma expectativa maior desse investidor e, consequentemente, a empresa vai para um valor de mercado em bolsa para goodwill.
Então, eu vejo que uma marca forte ela consegue entregar valor em diversos stakeholders, como eu citei. Legal. Então, Alcides, você agora vai falar, por gentileza, qual que é a sua visão sobre crises reputacionais? Como que uma crise reputacional afeta uma marca? Pensando, até para não perder, para não ficar uma pergunta muito aberta, pensando na narrativa do valuation, ali, na estrutura do valuation. Então, você tem receitas, você tem margem, você tem investimentos, você tem custo de capital. Qual que é a sua visão sobre o malefício ou benefício de uma crise reputacional para uma empresa? Bom, crise é todo evento que pode ser tão grave a ponto de destruir por completo a reputação da empresa ou danificar de forma indelével a visão com que as pessoas têm daquela companhia, daquela marca, né? Principalmente gerar uma relação de desconfiança com relação àquela marca, né? Como o Edu pontuou muito bem aqui, quer dizer, um dos atributos mais importantes de uma marca forte é gerar confiança nos seus diversos stakeholders, né? Clientes, fornecedores, reguladores, autoridades, empregados, né? E quando você tem uma crise, essa relação de confiança, ela pode virar pó do dia para a noite, ou pode até ser muito danificada a ponto da empresa perder muito valor, perder uma quantidade grande de clientes por conta disso. Aqui no Brasil, recentemente, e mesmo no mundo, né, você tem exemplos de toda a sorte, né? O que é mais curioso no caso de crises é que quase sempre, até existe estatística para isso, né? 85% das crises, elas nascem de dentro da empresa, né? Não são fatores que vêm de fora para dentro, né? São fatores que fazem parte do negócio da companhia. E, surpreendentemente, é muito comum, né, a gente, no nosso contato com as empresas, ver que não existem protocolos para lidar com aquelas situações de crise. Vou dar um exemplo extremo aqui. Uma companhia aérea, né? Por definição, o que é uma crise numa companhia aérea? É cair um avião. Então, vamos dizer, uma companhia aérea que não está preparada para a eventualidade de um acidente aéreo, que infelizmente acontece, acidentes aéreos acontecem, né? É uma companhia que não tem um sistema de gestão de reputação ou de crise adequado, né? Então, toda empresa deveria parar para pensar no que pode ser a sua crise, né? Então, falei de uma companhia aérea, mas, enfim, um banco, uma mineradora, uma empresa que produz alimentos, um supermercado, uma companhia que tem relações com o governo, uma companhia de luz, uma companhia que fornece água. Todas essas empresas estão permanentemente sujeitas a uma crise. E hoje em dia, digamos assim, a fagulha da crise, ou a possibilidade de fagulha de uma crise aumentou muito, porque a facilidade de comunicação das pessoas cresceu de maneira exponencial. Quer dizer, qualquer indivíduo hoje é um meio de comunicação. Basta ele ter um celular conectado na internet, uma câmera, ou mesmo, não precisa nem filmar, ele pode só fotografar ou gravar um áudio, e ele pode gerar uma crise, né? Então, a gente, inclusive, tem a sensação, olhando o noticiário, de que as crises estão mais frequentes, né? Se você perguntar para as pessoas, elas dizem, puxa vida, não aguento mais assistir notícia, né? Toda hora tem uma crise. Crise para tudo quanto é lado. Na verdade, as crises sempre tiveram aí. Que a diferença é que hoje você tem um monte de gente fotografando, filmando, compartilhando.
Então, isso, vamos dizer, magnificou as crises e, portanto, o risco disso que o Edu comentou aqui conosco, que tem valor, pesa no bolso, né? Então, uma crise de reputação, ela pode, sim, destruir por completo o valor de uma empresa, ou mesmo danificar de forma muito importante o seu valor, a sua relação de confiança com o público, e destruir o negócio. Então, é preciso estar preparado para isso, ter sistemas de gestão para lidar com isso, independente de você gostar ou não, de você se interagir ou não, não dá para falar, olha, para o mundo que eu quero descer. Quer dizer, está todo mundo aqui está mergulhado na questão de redes sociais, etc. e tal. Tudo que a gente está falando aqui está literalmente sendo gravado e, portanto, pode ser usado contra nós, né? Para resumir. Não, desse veículo de comunicação específico não há com que se preocupar. Mas é interessante você falar sobre qualquer um que tem um celular hoje é um potencial detrator de uma marca. Isso quer dizer que as crises duram mais tempo? Ou elas vão mais fundo? Uma vez que a empresa... Caiu o avião, o exemplo que você deu da companhia aérea. Caiu o avião. Faz alguma diferença o investimento que a empresa faz para resolver aquela crise reputacional? Isso faz com que a crise acabe mais rápido? Ou isso está fora do controle da empresa? Que passa por essa crise? Tá. Bom, tem um pouco de teoria sobre essa questão de gestão de crise, como fazer, o que é eficaz, o que não é. Uma das maneiras hoje em dia mais simples de lidar com uma crise, que não era usual no passado, é você pedir desculpas, né? As companhias no passado, elas eram muito arrogantes, elas não pediam desculpa. Mais e mais isso tem se tornado usual. Você tem ali alguns caminhos usuais de sair de uma crise, um deles é pedir desculpa. Tem outros, eu posso contestar aquilo, eu posso me vitimizar, eu posso tentar justificar, enfim, tem alguns caminhos na teoria. O mais usado atualmente é pedir desculpa, mesmo que você tenha dúvidas se a culpa por aquilo que está acontecendo é efetivamente sua. O que eu acho que vale a pena sempre fazer é você pensar no valor da marca e tentar, o mais rápido possível, conter os efeitos daquele episódio, né? Então, não é que os episódios são mais longos, eles são mais frequentes, a intensidade deles tende a ser mais aguda, mas o tamanho das crises normalmente tamanho no tempo tende a ser menor, porque o span, né, de interesse das pessoas também caiu, né? Você reter a atenção de uma pessoa hoje é muito difícil, né? Eu ouvi falar que parece que é 7 segundos o span de atenção de uma pessoa hoje em dia. Em caso de vídeo, por isso que aqueles vídeos de propaganda no YouTube são tão curtos, porque aquilo é uma coisa cronometrada, né? É uma coisa pesquisada. Aquele é o tempo que a pessoa, em média, presta atenção em alguma coisa antes de clicar no famoso pular o anúncio, né? Então, o tempo de atenção das pessoas assistindo um vídeo na internet, médio, é aquele mesmo. Numa palestra, é em torno de 10 minutos. Depois de 10 minutos, você tem que recontratar a atenção das pessoas, porque elas vão começar a pensar na morte da bezerra. Então, isso tem um lado ruim, que é para quem está fazendo comunicação, é reter a atenção das pessoas, né? Imagine, como é que você se comunica hoje com um jovem de 20 anos que não assiste mais televisão aberta, não lê jornal, não lê revista? É um desafio. Por outro lado, no caso de uma crise, a tendência é que a crise seja, ao mesmo tempo, muito intensa, mas em compensação mais curta. Entendi. Então, pensando em os investimentos, né, o investimento em marca para que, diante de uma crise, o impacto seja menor. Primeiro, talvez do lado quantitativo. Quais são os investimentos? Como é que o Brand Valuation pode ajudar uma marca a ter mais gestão, um volante melhor
para navegar nesse tipo de situação? Que tipo de investimento ela pode fazer pensando no valor quantitativo da marca dela? Por meio da percepção, da medição, da pesquisa, como eu disse, você vai conseguir medir importância e desempenho dos pontos de contato daquela marca. Então, vamos anterior a uma crise, né? A gente está falando aqui de acompanhar aquilo que o seu consumidor e o seu cliente espera e aquilo que a empresa vai entregar. Então, a gente está falando de otimizar, de alinhar a relação posicionamento-imagem. Quando você está fazendo o Brand Valuation, você está escutando o seu cliente, seja por uma pesquisa primária, por dados secundários, mas você está ali escutando o que o mercado espera, né, aquilo que é importante para o mercado e qual que é o desempenho que você tem em cada um desses atributos. Se você fizer isso de maneira constante, né, com uma rotina, você consegue acompanhar e ver que determinados atributos ao longo do tempo vão ganhando força ou vão perdendo força. E ali seriam pontos de investimento, principalmente os atributos que são importantes para o seu cliente e que você tem um desempenho inferior ao nível concorrencial. Ali já acende uma luz para você investir. Então, eu estou indo antes de acontecer uma crise, eu estou indo no acompanhamento. Preventivo. Exatamente. Né, nesse acompanhamento. Eu estou escutando o meu consumidor, sei o que ele espera e sei a minha performance naquele atributo especificamente. Então, se eu fizer isso ao longo do tempo, eu consigo ir realmente acompanhando e sabendo onde alocar recurso. Fica muito mais fácil alocar recurso. Um outro exemplo, né, nesse mesmo sentido é, por exemplo, você ter uma alta performance em um atributo que não tem importância para o seu cliente. Então, ali você está gastando esforços organizacionais em algo que não vai te refletir em valor de marca. Por quê? Porque não importa para o seu cliente. Então, nos meus clientes, eu sempre acendo uma luz nos atributos que são mais importantes e, é claro, investimento naqueles que você não tem o desempenho acima do nível concorrencial daquele segmento em si. E quando você divide isso por públicos, né? Então, um grande banco ali, a gente poderia separar simplificadamente em baixa classe, média classe, alta classe, pessoa física, pessoa jurídica, você consegue investigar como está sendo essa discussão de importância e desempenho em cada um dos seus públicos. Então você consegue alocar recurso e mostrar, inclusive, numa comunicação para aquele público especificamente como você quer se relacionar com eles. Então eu vejo que o Brand Valuation, a metodologia de se calcular o valor da marca em si é só a cereja do bolo. Algumas exceções, quando quer fazer especificamente uma venda, né, alguma coisa nesse sentido, um processo judicial, né, aí você precisa especificamente do valor. Mas para uma empresa que está no mercado competitivo, que não tem essa intenção, acompanhar os atributos e alocar recurso corretamente é o principal benefício de Brand Valuation. Então, quando você me pergunta como alocar recurso, como investir para me proteger ou mesmo fortalecer essa marca, a minha indicação é: procure atributos que sejam importantes para o seu consumidor e trabalhe um desempenho, uma performance superior ao nível concorrencial. Assim você vai manter essa força de marca, gerando um colaborador melhor, vai reter os talentos, né? Uma expectativa de acionista maior, que vai refletir em goodwill, né? E, claro, uma receita, uma rentabilidade maior, porque você está escutando o seu consumidor. Pensando nesse tipo de investimento, em relações públicas agora, assim, por exemplo, colocar o porta-voz, mostrar a cara do porta-voz, associar esses indicadores que o Edu estava falando a uma determinada campanha de marketing, por exemplo. Quais são os investimentos do ponto de vista qualitativo? Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é contratar o Edu, né? Porque, vamos dizer, todo esse conhecimento que ele tem e a forma como ele organiza essas informações, eu tenho certeza que é uma coisa nova ainda no mercado hoje. E eu vejo mesmo muita gente grande, né, no mercado que vamos dizer, não tem esse controle, ainda que tenha, digamos, recursos suficientes para fazê-lo, né? Porque também, vamos dizer, uma empresa pequena,
que não tem dinheiro, está ali lutando pela sobrevivência, é claro que ela não vai usar todo esse ferramental, ela vai usar coisas muito mais intuitivas para resolver o seu problema de marca. Mas, ora, se você tem o ferramental, se você tem recursos, se você tem a tecnologia, por que não usar, né? Mas, voltando aqui especificamente à tua pergunta, eu vou na linha do Edu, né? Quer dizer, eu acho o seguinte, quer dizer, o teu trabalho de reputação, ele tem que estar muito conectado ao valor de marca, né? É, o, o detalhe do trabalho de reputação, a curiosidade, é que às vezes você precisa literalmente tirar os seus porta-vozes, a sua marca de cena por conta de uma crise ou de uma determinada circunstância onde, vamos dizer, é melhor que ela não se exponha muito, né? Ah, isso tudo, assim, de gestão de reputação, é, num país como o Brasil, onde, como dizia o ex-ministro, né, Pedro Malan, até o passado é incerto, ah, você precisa tomar uma série de cuidados adicionais, né? Então, exemplo, na área financeira, que é a área onde eu normalmente milito, ao contrário dos Estados Unidos, né, onde é muito bom aparecer e contar que você ganhou muito dinheiro, que você é muito bem sucedido, etc. e tal, esse tipo de coisa no Brasil não funciona, né? Porque nós temos um DNA, uma origem católica e que vê o lucro normalmente como uma coisa, entre aspas, pecaminosa, né? A gente desconfia muito das pessoas que ganham muito dinheiro, por definição, né? Não vou nem entrar no mérito disso. Então, os grandes ganhadores de dinheiro na área financeira são pessoas muito discretas e a minha recomendação sempre é que elas continuem assim, né? Porque o brasileiro ele não aceita bem o ganho do lado do rentista, do lado de quem não fabrica um copo ou uma televisão, né, de quem empresta dinheiro. O brasileiro não vê bem isso, por causa da nossa origem. Então, você deve usar porta-vozes para falar, com certeza. Mas que fatores, né, são, de fato, pilares da sua marca, né? Falando de forma genérica, normalmente, no caso financeiro, é confiança, né? A confiança está na base de tudo, né? Então, como é que você, no seu trabalho de reputação, pode reforçar a confiança na marca? Porque tudo mais deriva daí, né? E não necessariamente é expondo um porta-voz. Você pode, por exemplo, que é o que nós fizemos muito lá, quando estávamos juntos na Bolsa, trabalhar o tema da educação financeira, por exemplo, né? Você provê conteúdo, provê educação e gera uma relação de confiança com a marca, né? Então, não necessariamente é expondo um porta-voz que você vai atrair mais valor para a marca ou melhorar a tua reputação. Você tem que olhar para os elementos que reforçam a tua marca e é sempre bom medir, né, fazer a medição para saber de onde está vindo o valor e investir neles na forma seja de campanhas de marketing, produção de conteúdo ou mesmo trabalho de relações públicas. Muito legal. Acho que até para a gente já ir caminhando para o fechamento, o Edu mencionou há pouco tempo que tem no modelo de fluxo de caixa você tem uma figura chamada perpetuidade, né? Você projetou, aí jogo 10 anos normalmente, aí você joga para o infinito, traz a valor presente, né? Pensando em perpetuidade, novamente, com tanto o lado quantitativo como qualitativo. Para fechar, né, na visão de vocês, tudo que a gente falou aqui, essas melhores práticas, utilizando dados, utilizando boas práticas de exposição, o que essas boas práticas na perpetuidade podem agregar de valor para uma marca, consequentemente para o valuation da empresa que a carrega? Aí veja quem quer falar. Bom, deixa eu começar aqui, que aí o Edu vai dar aula aí depois, né? Eu, como você sabe, eu não sou uma pessoa técnica nessa área, embora tenha alguma formação. Eu sempre desconfio muito de negócios em que a perpetuidade vale mais do que o valor do negócio em si, né? Então, toda vez que você vê uma conta ali de valuation onde a perpetuidade
tem um peso muito grande, eu já olho de um jeito meio desconfiado. Ponto número 1. Ponto número 2, no mundo de hoje, acho que você acreditar que uma coisa... Claro que, enfim, essa é uma técnica de valuation que se usa no mundo todo, e é óbvio que nós não estamos querendo aqui revogar a lei da gravidade, mas hoje eu acho que você tem que olhar com mais ceticismo para tudo que você acha que seja perpétuo, né? Porque as coisas estão em transformação de forma muito rápida, né? Então, as novidades tecnológicas e a maneira como as pessoas veem o mundo e a velocidade com que a informação se movimenta, tudo isso deveria levar você a ser mais cético com relação ao que você acha que é perpétuo no seu negócio, para você não acabar como não vou citar marcas aqui, mas enfim, como várias empresas que eram quase que monopolistas no seu negócio e que hoje são desse tamanhinho, porque a pessoa achou que estava sentada numa mina de ouro e até podia estar mesmo, só que aquele veio acabou porque alguém descobriu um outro material ali do lado que fazia aquilo mesmo que ela fazia de uma maneira muito mais barata, eficaz, etc. Então, eu acho que assim, hoje o gestor de marca, ele é um gestor de risco. Ele tem que estar permanentemente, todo dia de manhã, abrir e pensar assim, cara, o que hoje vai expor a minha marca a risco? O que pode corroer o valor da minha marca, o meu fluxo de caixa por conta de marca? Muito legal. Excelente. Eu concordo contigo. É um trabalho constante, né? A perpetuidade ela só vai se perpetuar se você continuar trabalhando os atributos corretos dessa marca, né? Então, continuar olhando aquilo que o consumidor espera, os stakeholders esperam, continuar uma avaliação de entrega superior de valor para que isso venha a se perpetuar. Então, o trabalho que a gente está falando aqui, quando você diz, Alcides, o Eduardo faz a parte da estratégia, a gente precisa muito da comunicação para depois levar isso para o consumidor. Então a gente levanta muito a bola para você chutar no gol, né? A gente leva ali e fala, ó, esses atributos são aqueles que precisam ser trabalhados. Mas a perpetuidade só vai se configurar dessa maneira se for um trabalho diário de observação dessa marca, de entendimento do que o seu consumidor espera, de como eu estou fazendo essa entrega, e muitas vezes mudar isso nesse caminho. E alterando esse seu posicionamento para um posicionamento mais alinhado com as expectativas do seu consumidor. Mesmo porque, como você disse, e eu concordo totalmente, as coisas estão mudando e cada dia numa velocidade maior. Então, a marca ela não pode deixar o problema acontecer para depois trabalhar isso de forma reativa. Ela tem que ir olhando de tempos em tempos esses atributos de ponto de contato, processo de entrega, e ir melhorando isso diariamente, né, no trabalho ali interno, dentro da empresa, seja ele desde a produção, onde vai entregar os atributos mais funcionais daquele produto, até o seu colaborador, a sua entrega mais emocional. Então é um trabalho diário mesmo para que essa perpetuidade venha se configurar. Não pode acreditar que aquilo está pronto, né? Tem que realmente trabalhar aquilo todos os dias para que se configure. Muito legal. E assim, por mais que água não mistura com óleo, né? Palavras e números sempre vai haver algum tipo de perda na tradução, só que com base no que a gente falou hoje aqui, eu acho que fica claro que a empresa que adota essas práticas age dessa forma, pensando em valuation, né? Valuation da empresa, né? O market cap dela, isso acaba sendo benéfico no curto, médio e longo prazo. Então, eu queria agradecer muito vocês dois pela participação, aprendi muito com vocês. E você que está assistindo, até o próximo episódio.